Saudações, pessoal! Na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais a fundo os nossos componentes aqui do React, tá? Então eu pretendo explorar alguns detalhes como as propriedades e o estado que cada componente pode ter, tá? Então eu vou deixar na descrição aqui as versões antigas dessa aula. Ela tem 2 vídeos já gravados aí no canal, né? O primeiro deles ele é um vídeo que aborda os componentes do tipo classe, que existiam antigamente, mas não se usa mais, né? Então, se porventura você quer entender como isso era feito no passado, ou para poder entender algum código mais antigo também, pode acessar o vídeo mais antigo, tá? Esses componentes eles ainda funcionam, mas não são utilizados, tá? E nós temos uma versão atualizada de 2021 que consiste da praticamente a mesma aula, só que em JavaScript. E aqui eu vou refazer para a gente se adaptar ao TypeScript que a gente está usando nesse semestre. Tá? Então eu vou inicializar um novo projeto aqui. Eu vou escolher o template TypeScript em branco, né? E a ideia é a gente construir alguns pequenos componentes aqui e parametrizá-los, né? Então poder passar parâmetros para que esses componentes fiquem com caras diferentes, dependendo de onde do sistema você está utilizando eles, tá? Fora isso, eu pretendo criar um pequeno estado dentro de cada componente, que vai ser um recurso que vocês vão utilizar ao longo de toda a disciplina, tá? Esse estado é como se fosse uma memória interna que cada componente tem isolado e ele pode manipular, tá? Junto com isso, eu quero já aproveitar para mostrar para vocês alguns detalhes de como que o React funciona, qual que é o fluxo que os dados têm dentro do React e como que é feito o render dessa aplicação. Tá? Eu vou executar ele aqui na versão web, para ficar um pouco mais simples, né? Mas esse aqui é exatamente o mesmo código que vocês poderiam estar utilizando aí o emulador do Android, o simulador do iOS ou até mesmo o dispositivo físico. Tá? Então eu vou rodar o Yarn Web aqui, para a gente poder ter o resultado direto aqui na nossa do browser mesmo, né? Só preciso instalar essa bibliotequinha aqui. Enquanto ele instala aí, pessoal, observando aqui nós temos o projeto padrão, né? Nós temos apenas o app.jtxt aqui, né? Com a mesma estrutura da aula passada, né? Então vamos lá. Yarn Web. Só ver aqui que o VS Code está chiando. Tá. Foi só questão de salvar o projeto mesmo. Às vezes o VS Code dá umas bugadinhas assim, tá? Então sempre se certifique de salvar para ver se às vezes a IDE que está bugando, né, teu projeto, tá? Então vamos lá. Nós temos o app.txt, que é o nosso ponto de entrada. Eu simplesmente vou criar aqui uma pasta source barra components, né? 2 pastas, na verdade, uma dentro da outra. E vou começar a construir a lógica dos nossos componentes aqui dentro. Eu não vou focar em estilização, em CSS, nem nada, porque nós vamos ter uma aula específica para isso. Então vamos pensar o seguinte, um caso bem genérico, eu tenho posts de uma rede social, por exemplo. Né? Então eu vou criar aqui um componente chamado post dentro da própria pasta post. Tá? Então, components barra post, e aqui dentro nós temos o index.txt, que é o componente, por assim dizer. Tá? Então, eu tenho uma extensão aqui no VS Code, que é esse cara aqui, ó, ESSet, React, Redux, enfim, tem um monte de templates ali, né? Então eu posso digitar aqui, ó, React Native Function, ele já cria um componente do tipo React Native, tá? Então tem para o React JS, tem para um monte de coisas ali, né? Então eu vou chamar ele de post, que é o nome da pasta, tá? O nome da pasta, aí tem um index, o nome do componente acompanha. E isso facilita para a gente poder importar esses componentes depois aqui. Então eu só vou modificar aqui, vamos chamar de PDM Social Network, sei lá, é o nome do nosso pequeno aplicativo aqui. E vou criar posts aqui, como se fosse um feed, né? Então, se eu dei os nomes corretos, a ideia entende, ela sabe de onde importar e vem tudo certinho. Vou criar aqui uns 4, 5 posts, olha só. Então, criei um componente que só tem um texto dentro, tranquilo, né? Um componente que não faz muita coisa efetivamente.
tá? Agora vamos pensar o seguinte, um post, ele pode receber coisas a mais de quem está instanciando ele. Como assim? Lá na programação, vocês já devem ter acostumado a ver o seguinte, né? Criar um const, um var, enfim, pessoa igual a new pessoa. Lá na programação orientada a objetos vocês viam isso, né? Então, poderia passar o nome, a idade, enfim. Então eu estava criando algo novo, nesse caso aqui criando um objeto e passando parâmetros para configurar esse objeto, tá? Nós podemos fazer isso dentro do React também, tá? Então, aqui dentro de cada post nós podemos enviar dados para ele, que aqui nós chamamos de propriedades ou props, tá? Então, como que essas props são recebidas pelo nosso componente? Elas são recebidas como parâmetros da função, tá? Só que aqui tem um porém. Eu não recebo elas nomeadas direto na estrutura da função, né? Então, name, age, enfim. Eu não recebo elas dessa forma. Como que eu recebo essas propriedades? Eu recebo elas como props, tá? Props é o padrão do React. Aí, o que acontece é que esse objeto de propriedades ele pode ser desestruturado. E no caso do TypeScript, ele pode ser desestruturado e tipado. Confundir a cabeça de vocês, né? Vamos fazer por partes. Eu quero que cada post receba, vamos pensar, um autor, um título e um conteúdo. Um exemplo hipotético, tá? O que eu preciso indicar ao React para que ele faça com que esse post receba autor, título e conteúdo? Se eu fosse trabalhar com React.js, eu poderia simplesmente receber essas props aqui e automaticamente eu poderia acessar props.author aqui, por exemplo. Props.title. Isso funciona lá no JavaScript, tá? Só que aqui no TypeScript tudo precisa ser explícito. Nós temos que dizer ao compilador, à linguagem, que tipos de dado esse componente precisa, tá? Então o que a gente faz? Nós criamos aqui uma interface, tá? Que ela é como se fosse uma definição de tipo, só que tem algumas particularidades, não quero entrar em detalhes. Padrão, né? Nós vamos criar para cada componente uma interface, por enquanto se acostumem com isso, tá? Que sempre, por convenção, ela vai se chamar o nome do componente props. Então, se eu estou fazendo um componente post, ela vai ser post props. Se estivesse fazendo um componente header, seria header props. E assim por diante. Então, você está criando essas interfaces para facilitar o entendimento do teu código também. Aqui que vem o pulo do gato, coisas que lá no JavaScript a gente se bate demais quando o projeto cresce muito. Nós não sabemos exatamente quem recebe que tipo de propriedades, que tipo de dados. Aqui nós conseguimos deixar claro, tá? Então vamos lá. Author é uma variável que vai ser recebida por propriedades ali, de que tipo? String, tá? Title é o que? É string também, né? Content é o que? Nesse caso aqui também é string, né? Então, tudo string. Né? Mas no TypeScript nós temos string, number para números e todos os outros tipos de dados que você pode criar ou que o React já cria para você. Tá? Então vamos lá. Para receber esses caras, eu desestruturo. Então eu não digo mais que se chama props.title. Eu digo que aquilo é um objeto e dentro dele eu tenho title, por exemplo. No nosso caso aqui eu tenho author, title, content. E como que eu indico ao React e ao TypeScript que tipo de dado é esse? Eu coloco aqui, ó, depois desses objetos, dois pontos, post props. Ele está indicando o seguinte, que essa função ela só pode receber autor, título e conteúdo. E todos têm que ser string. Né? Então eu estou travando. Isso aqui é fantástico do TypeScript, porque eu consigo deixar o meu componente muito à prova de erros. Tá? Como assim? Olha aqui, ó. Todos os posts que eu tinha criado aqui já estão falhando, ó, tá vermelhinho. Né? Por que tá vermelhinho? Olha só, passa o mouse em cima.
tá faltando a propriedade autor, título e conteúdo. Então, ele me obriga a passar isso. Vamos só formatar esses dados aqui. Vou colocar aqui author e vou interpolar o autor, title e content. Sem estilizar, sem fazer nada. Se eu estivesse estilizando, eu poderia criar um card ali bonitinho, com uma header um pouco mais elaborada e tal, né? Aqui eu só vou exibir eles na tela mesmo para a gente poder ver, tá? Como que eu sei, como que eu corrijo essas coisas que eu sei que o TypeScript está acusando erro aqui, ó, tá faltando, né? Então o post, vamos pensar aqui, ó, o primeiro. Olha só, ele já puxa, o VS Code já entende as propriedades que precisa. Se você vier aqui e der um alt espaço, Ctrl espaço, perdão, ele já sabe, ó, que eu tenho author, content e title. Então fica muito claro. Isso aqui é muito melhor do que a versão JavaScript dessa aula, que era tudo feito na base da memória do programador. Então o autor desse aqui é o fulano, o title disso aqui é, sei lá, Happy Birthday. Tomara que eu tenha escrito certo. E o que mais que faltou? Não lembro? Passa o mouse em cima. Tá faltando content. Reparem que aqui eu estou só colocando propriedades igual no HTML, tá? O nome da propriedade igual a alguma coisa, tá? Estou colocando tudo como string, então vai direto. Se fossem outros tipos de dados, iria entre chaves. A gente já vai ver isso, né? Então o conteúdo vai ser blá, 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 tá? Eu vou excluir alguns desses posts e vou deixar só uns 3 aqui para ficar mais fácil. O Ciclano também fez um post que vai ser, sei lá, sell my car. Ele tá querendo vender o carro dele, blá blá blá. Quantos dólares? 4.000. Tá? Um carro de 4.000 dólares. E aqui nós temos o Beltrano, que o título da postagem dele é, sei lá, Looking for car. Ele tá querendo comprar um carro, né? Blá blá blá. 2, qualquer coisa, tá? Só para exemplificar. Aqui ele até pulou linha, né? Então reparem que, olha só, ficou tudo uma bagunça aqui, né? Ele até pulou linhas, onde não pulou linhas, aqui ficou tudo emendado, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma única estilização aqui, ó. Que vai ser o seguinte, vamos colocar aqui um margin bottom de 16, só para separar uma coisa da outra. Aí, ó, tá? Então, eu coloquei um estilo aqui dentro mesmo, não se preocupem, lá na aula de estilização a gente vai ver tudo isso, né, em detalhes, beleza? Então aqui, estão aqui as nossas propriedades. Tranquilo, né? Declaro a interface, posso até excluir esse comentário, porque agora está tudo autocontido, tá legível, né? Declaro a interface, digo que propriedades precisa, coloco todas essas variáveis que eu vou receber por propriedades aqui, 2 pontos, postprops, e trabalho com elas aqui dentro. Isso é excelente, porque não me deixa o programador fazer coisa errada. Agora vamos pensar o seguinte, o post ele pode ter likes, né? Sei lá quantos likes eu recebi. Só que ele pode ter ou pode não ter. Quando o cara acabou de fazer a postagem, vamos imaginar que a nossa rede social não mostra a quantidade de likes que teve. TypeScript, vocês vão ver que tem um negócio fantástico, que a gente pode dizer que um parâmetro é opcional. Então eu coloquei uma interrogação aqui, ó. Pode ser que exista esse parâmetro, pode ser que não. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que o likes, olha aqui, ó, passando o mouse em cima, ele pode ser number ou undefined, tá? Então, se esse cara existir, eu faço alguma coisa. Se ele não existir, eu ignoro, tá? Então vamos lá. Não bugou nenhum dos meus posts, porque é um parâmetro opcional. Eu posso vir aqui, sei lá, o Ciclano que está vendendo o carro, ele teve number, então eu não ponho só entre aspas, ele teve 55 likes, olha só, todo mundo se interessou e curtiu a postagem dele lá, né? Então, eu posso passar propriedades como posso não passar, depende se eu deixo elas obrigatórias ou não, tá?
e aqui eu já aproveitei para tipar ela com number, que é um tipo de dado diferente que vocês acabaram de conhecer, tá? Posso receber a variável de likes aqui, por enquanto eu não estou usando ela, então não está se aplicando nada, né? E aqui o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou colocar um novo texto aqui, ó, que vai colocar a quantidade de likes. Ele vai aparecer para todo mundo e alguns em branco, né? Tá? Então, 55 likes no caso do fulano, do post do fulano. Aqui, pessoal, eu já vou aproveitar e adiantar uma das coisas que eu quero que vocês explorem por conta também um pouco, que é a renderização condicional do JSX, tá? No nosso caso, TSX. Tá? Eu posso abrir chaves aqui, ó, para dizer que eu vou escrever código JavaScript dentro da notação de interface gráfica. Então, se eu estou abrindo chaves, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou recebendo JavaScript até começar o return aqui é JavaScript. Aí começou a minha view, que eu estou desenhando. Abrir chaves quer dizer que eu estou querendo enxergar o escopo de fora, né? Então, ou seja, eu estou querendo enxergar o resto da função. Se eu colocar chaves aqui, eu posso colocar qualquer código JavaScript. Inclusive, uma renderização condicional. Vamos fazer o seguinte, ó. Se o likes existir, tem um end. Então eu renderizo esse texto. Senão esse texto nunca aparece. Olha só que legal. Tá? Isso aqui é renderização condicional. Dei uma pesquisada a respeito. Tem muita coisa que dá para fazer com essas interpolações de JavaScript com a nossa interface gráfica, com essas tags que parecem XML. Tá? Beleza? Aprendemos a passar propriedades, criar componentes novos e passar propriedades para eles e tipar essas propriedades. Isso é excelente. Se você vai enviar esse código para alguém e a pessoa vai criar um post novo lá, ela nunca viu o teu código. Ela dá um Ctrl espaço aqui, ó. Eu sei que o autor, o título e o conteúdo são obrigatórios. Eu tenho um atributo key aqui, que eu vou falar para vocês mais para frente. Ele tem a ver com aquela renderização condicional, na verdade com renderização em loops, né, que é opcional. E agora eu tenho o likes, que também é opcional, porque tem uma interrogaçãozinha depois. Tá? Então, a IDE ajuda muito a gente a programar nesse sentido. Tá? Eu falei para vocês que eu queria brincar um pouco com estado também. Né? Os nossos componentes aqui só estão desenhando coisas, estão recebendo propriedades, desenhando coisas, recebendo, desenhando, tá? É sempre de pai para filho. Ou seja, o app.testx manda desenhar os posts, se o post mandar desenhar outra coisa, por exemplo, um componente do tipo texto, é sempre de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Eu sempre passo props de cima para baixo. Quando eu preciso enviar de baixo para cima informação, muda a história. Não vou falar sobre isso na aula de hoje. Chama-se Context API, tá? É uma API de contexto onde você cria algo fora, onde pode se visualizar informações e enviar dados para cima. Mas isso é outra história. Dá para usar estado global também com Redux ou alguma coisa assim, né? Mas na aula de hoje não é o meu objetivo. Então vamos lá. Quero tratar, agora inicializei o meu componente e quero tratá-lo como um componente que tem uma pequena memória, que tem um estado próprio. Até então, o pai do componente é quem está mandando no estado. Ele está enviando propriedades de cima para baixo, eles estão renderizando. Agora, se esse componente quiser se gerenciar, por exemplo, ter um botão de like, que se eu clicar ali incrementa a quantidade de likes. Como é que eu faço isso? Eu sei que os dados começaram com 55 e os outros começaram zerados, porque não tinha nada. Tá? Como é que eu faço para inicializar esses caras e deixar eles ter uma vida própria dali para frente? Eu preciso ter um estado em cada componente. Tá? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Aqui dentro eu posso ter o contador de likes que eu recebo e eu posso ter os meus próprios likes. Né? Ou, pode ser os meus próprios likes. Né? Vamos pensar assim. Né? Tenho os likes que eu recebo, que é o da inicialização, e eu posso ter o my likes, que são os likes que vamos somar ali nos likes que já existiam. Tá? Então, um exemplo bem hipotético. Aqui no React nós temos um cara que se chama useState, tá? Que é um hook. Nós vamos ver hooks a aula inteira, o semestre inteiro.
tá? Hooks são pequenas funções que elas se agarram à tua função principal. A tua função principal ela pode ter múltiplas renderizações com dados diferentes e o hook não muda, tá? O hook é estático. A gente já vai ver como que isso funciona. O useState, pessoal, ele é basicamente uma função que recebe alguma coisa na sua inicialização. Por exemplo, quero começar com 0 likes. Ou se isso aqui fosse um string, quero começar com placeholder, né? Eu inicializo ele com o que eu quiser, tá? Só que esse cara, para ser estático, olha só a sacada. Essa função aqui, ela é uma função de render. Então isso aqui, se eu mudar uma vírgula aqui, ela vai executar a função post de novo. Post, post, post. E vai desenhar esse cara quantas vezes for necessário. Para a gente criar coisas aqui dentro, se eu criar, por exemplo, um let my likes igual a 0, aqui dentro, toda vez que essa função for executada, o myLikes vai ser jogado fora e criar uma nova. Joga fora, cria uma nova. A única coisa que não se recria aqui dentro são as coisas constantes, tá? Então acostumem-se com isso. Dentro das funções do tipo componente, vocês vão ver const. Vocês vão ver coisas constantes, tá? Isso vem do princípio de imutabilidade que os componentes do React têm. Então nós temos um componente, que é uma função, que pode ser executada milhares de vezes enquanto o aplicativo está rodando, só que ela tem coisas imutáveis lá dentro, tá? Essas coisas imutáveis é que gerenciam o componente, beleza? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? O useState, posso inicializar ele com 0 likes aqui, né? Deixa eu importar ele de volta. Opa, perdão. O useState tá certinho ali. O useState é uma função, e essa função ela retorna duas coisas quando a gente executa, e ela retorna como um array, tá? Não precisa se preocupar com detalhes, isso funciona assim sempre, tá? Não vai mudar. Ela retorna a própria variável, né, que está sendo gerenciada pelo state, e um setter, tá? Um método que troca ela, set my likes, tá? Então, isso aqui é um estado, pessoal. Nós temos uma variável, que eu posso, inclusive, imprimir aqui, né? Em vez de imprimir o likes, eu posso colocar aqui o myLikes. Olha só. É uma variável normal, como qualquer outra, né? Poxa, mas agora eu joguei fora o likes, né? Que o pai dele mandou, né? Eu posso usar ele para inicializar aqui o componente. Olha só que bacana. Então eu estou recebendo uma propriedade que é o ponto de partida, tá? Deste ponto de partida, eu crio um estado local onde eu consigo gerenciar esse componente durante toda a vida dele, tá? Então, vamos ver como é que ficou. Aqui eu salvei, né? Não aconteceu nada, porque eu não mudei nada dos valores, né? Se eu mandar um print aqui, por exemplo, né? myLikes, olha só. Vamos ver se ele está imprimindo aqui no... Ah, ele vai imprimir no terminal aqui, né? Ó, 55, undefined, undefined, tá? Então, tá tudo certo, de acordo com aquilo que a gente especificou lá no app.js, né? Então, eu inicializei eles, os outros eu nem inicializei, tá? Então, o nosso estado ele está começando com o valor que o pai mandou. Só que ele não está indo para frente, né, a respeito de nada, né, não estamos mandando ele fazer. Eu vou colocar aqui só um button, olha só, bem minimalista, cujo title é like, né? E o onPress dele vai ser um handle like. Esse handle like, pessoal, eu vou criar aqui, ó, imutável, né, aquele conceito que a gente acabou de falar, handle like igual um arrow function. Tá? É uma funçãozinha lambda aqui que a gente está utilizando para toda vez que ele clicar no button, ele aparece o like, né? Então deixa eu só abrir o terminal aqui, ó. Se eu clicar no like, ó, ele tá, todos os botões estão chamando essa função, beleza? Então é só uma funçãozinha para isolar, para não ficar o handle tudo aqui, né, embolado aqui na mesma linha de código, tá? O que eu posso fazer aqui dentro do handle like? Eu posso fazer com que o set myLikes
receba o que ele já tem, mais um. Tá? E para isso funcionar, na verdade o useState aqui está como number ou undefined, né? Tá. Ele tá podendo receber números ou coisas indefinidas, que é o caso de eu não passar o like aqui, né? Então, se eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero forçar, quero dizer que o useState aqui é de number, aí ele vai dar problema no parâmetro aqui, ó, porque ele está dizendo que, pô, como assim? Eu tenho um estado que precisa de number, mas aqui pode ser number ou undefined, tá? Então, esse number ou undefined, eu só faço um teste condicional aqui, ó, que se ele não existir, é zero. Beleza? Tá, mas aí eu mato esse cara aqui, né? Então isso aqui eu tenho que fazer ser diferente de zero. Beleza. Tá. Então estamos construindo, estou fazendo on the fly esse exemplo aqui, só para vocês saberem. Tá? Então vamos lá. Cliquei no like, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, quantos likes eu quiser. O segundo componente continua com 55. O terceiro continua sem nada, com a renderização condicional dizendo que é zero, nem desenha. Pronto, agora desenha. 56, 57, 58. Então reparem que eu dou uma vida para o componente. Ele começa com um valor X e dali para frente aquilo é estado. Tá? Essa parte é um pouco diferente da aula anterior, porque lá da aula com JavaScript, porque lá no JavaScript não precisava ter esses testes, nem tipagem, nem nada. Só que isso fica muito mais poderoso, porque eu tenho certeza absoluta que o like sempre vai ser number, que o setLikes sempre vai ter um number aqui dentro, tá? Então, no nosso caso aqui ele era um parâmetro opcional, então eu recebi ele e se ele não existir, eu assumi que aquilo é zero, né? E aí eu só tive que alterar aqui para não desenhar. Se eu quisesse que desenhasse igual, se eu quisesse fazer isso ser uma sem renderização condicional para simplificar o exemplo, perfeito, ó, like zero, não muda nada, tá? Então, desembola um pouco o meio campo ali, tranquilo? Então, pessoal, eu acho que o que eu queria passar de propriedades e estado para vocês, por enquanto, era isso. Sempre nós vamos mexer com o useState, quando quiser armazenar uma pequena memória dentro do componente, vai ser um estado, porque tudo que eu colocar aqui dentro, ó, vou até fazer um teste, ó. Vou criar aqui, ó, mylikes2 igual a 10. E eu vou imprimir ele aqui, ó. mylikes2. Tá? Só vou fazer isso aqui, é só um debug mesmo para mostrar para vocês que o troço buga, tá? Então vamos lá. Se eu clicar no like, ele está imprimindo mylikes2, que é igual a 10. 10, 10, 10, sempre 10, tá? Agora vamos fazer o seguinte, toda vez que eu clicar no like, eu quero fazer o mylikes2 incrementar em uma unidade. Supostamente ele viraria 11, depois 12, depois 13 e assim por diante, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10, sempre 10. Por quê? A função está sendo reexecutada e eu estou jogando fora o que eu já tinha e criando uma variável nova. Então isso nunca vai funcionar. Tá? A única coisa que consegue manter informação de um render para o outro é o hook. Tá? Ele consegue se agarrar na função e guardar esse estado fora. Um dia a gente vai ver como criar os próprios hooks e tal. Isso vai ficar bem mais claro. Mas por enquanto eu quero que vocês prestem atenção nas props. Cria a interface, especifica o que você quer, atribui ela aqui, né, como tipo de dado deste componente, e no useState. Tá? O useState vocês podem usar ele sem nada. Se ele for um estado, por exemplo, de string, name, sei lá, numa form você vai usar isso. setName igual a useState. Seu nome aqui, que é onde o cara vai começar a digitar. Isso aqui o TypeScript consegue inferir, ó, ele consegue dizer que isso aqui é string. Então ele sempre vai ser string, o set é string e o valor é string. Né? Só que aqui, como nós estamos recebendo um parâmetro opcional, né, que eu coloquei a interrogação ali, ele não sabe. Né? Então ele fica aquilo ou undefined. Aí a gente tem que jogar o jogo aí para fazer as coisas funcionarem. Tranquilo, pessoal? Então eu vou deixar os links aí na descrição dos outros vídeos também, se vocês quiserem assistir. Se vocês quiserem ver a versão com JavaScript, que é um pouco mais simplificada do que essa, pode ver por lá também.
Mas aqui na disciplina a gente vai trabalhar com o TypeScript, né? Então eu já vou subir esse código para o Git e deixar o link também na descrição. Qualquer dúvida, entre em contato.